Olá, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem aqui. Vamos iniciar a nossa live, hoje recebendo o Dr. Jobson Salles, diretor de atendimento nacional do INSS, que nos dá aqui a honra da presença. Isso é um evento produzido pela Comissão de Seguridade Social da OAB Pernambuco, com apoio da ESA, a ESA que tem sido uma parceira realmente muito presente nos nossos eventos. Eu quero agradecer mais uma vez, Jobson, a você por estar aqui conosco, a disponibilidade. Eu sei que sua agenda é muito cheia, você conseguiu encaixar esse momento, e aí, de logo, eu agradeço também a Rogério Souza por ter intermediado a sua participação aqui. O Rogério tem sido também um grande parceiro. Marcos de Brito, também superintendente regional. A gente tem tido realmente uma comunicação boa, advocacia, INSS, isso tem facilitado muito, E agradecer também aos membros da Comissão de Seguridade Social que comigo realizam esse evento de hoje. A gente tem aí, acho que 1 hora, mas é pouco tempo para tanta coisa, Jobson? Eu sei que são tantos os pontos a serem tratados, especialmente quando a gente fala de Meu INSS, INSS Digital, em momentos de pandemia que ganhou ainda mais digamos assim, uma visão maior, porque com a suspensão nos atendimentos presenciais, então ganha em visão essas duas plataformas. E eu quero começar conversando contigo, queria que você falasse rapidamente, e apresentasse, ninguém melhor do que você, e contasse a tua trajetória na autarquia, como é que você chegou aí à diretoria nacional. Bom dia, boa tarde, bem-vindo. Perfeito, boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou pernambucano de origem, do sertão de Pernambuco, de Afogados da Engazeira. Então, excelente iniciativa da Ordem no estado de Pernambuco, da Comissão de Seguridade Social, com esses eventos, com as lives, para aproximar a advocacia no momento em que está todo mundo um pouco distante, mas ao mesmo tempo tem que ficar perto e que pode aproveitar para sanear dúvidas, tirar dúvidas, se capacitar, se aperfeiçoar. No que diz respeito a mim, como você perguntou, comecei a trajetória lá na Previdência Social do estado da Paraíba, Fiz minha carreira previdenciária, eu diria, em Campina Grande. Gestor de agência por 2 vezes, gerente executivo regional lá por 2 vezes, e essa é a segunda oportunidade que tenho em Brasília na Diretoria Nacional de Atendimento. Fiz o curso de Direito, enquanto formação sou formado em Direito, tenho uma pós-graduação em Direito Administrativo e Processo Disciplinar, uma pós-graduação em Gestão de Sistemas de Seguridade Social e um mestrado em Gestão de Sistemas de Seguridade Social. Então essa é sucintamente a trajetória aí nesse trabalho com a Seguridade Social brasileira. Ok. Começando a conversa da gente, eu tenho dito nas falas que tenho a oportunidade de fazer sobre os sistemas, que a gente ainda vive um momento de maturidade do sistema, tanto do meu INSS como do INSS Digital. E isso tem ocasionado realmente essas inconsistências que a gente tem percebido de forma assim, no cotidiano, a gente, por ser membro de uma comissão que representa a advocacia previdenciária, a gente recebe diariamente esses reclamos. Eu queria saber de você se isso é verdade, se realmente a gente precisa passar mais um tempo para amadurecer esse sistema, e essas inconsistências se dão basicamente pela falta de estrutura, do ponto de vista de equipamento, ou por outro motivo, a questão de software ainda. Eu queria saber de você isso. Excelente pergunta, Felipe. Veja só, no que diz respeito à maturidade dos sistemas de atendimento eletrônico, do EGOV, que é esse grande programa do governo federal de você ter todas as plataformas do governo, não só as previdenciárias, mas de outras searas como Secretaria de Trabalho, tantas outras, como o Ministério da Cidadania, todos no mesmo lugar, com o mesmo tipo de login e com os mesmos cadastros. É uma tarefa hercúlea em se tratando de Brasil, porque durante muitos anos, vários órgãos tentaram envidar o esforço suas sistemáticas de digitalização e de processos eletrônicos, mas o fizeram de forma razoavelmente autônoma. Isso gerou uma quantidade de desenvolvimentos de tecnologias utilizadas que tem razoável dificuldade em se comunicar hoje em dia e se integrar. Outros países do mundo estão muito avançados nessa coisa do e-government, que é o governo digital. Eu citaria aqui o exemplo da Estônia, que talvez seja uma ex-república soviética, que talvez seja o país mais desenvolvido do mundo nessa área. A Estônia, por exemplo, eles têm um nível de desenvolvimento
e de maturidade no que diz respeito a isso, em que as eleições presidenciais na Estônia, as eleições dos governos provinciais, elas se dão por meio de token. É um cartão em que os cidadãos estonianos entram num sistema online e votam desde 2004, não há fila nem há eleição presencial na Estônia. Esse mesmo cartão é o cartão de seguridade social do país. Então, é o cartão que identifica o cidadão para o sistema de previdência e seguridade. É o mesmo cartão bancário. Para você utilizar e fazer saques de banco, os bancos aderem a esse programa do governo e você faz os saques com esse mesmo cartão. E é o mesmo cartão do sistema de saúde, mesmo que privado. Quando você vai a um médico na Estônia, o médico registra nesse cartão que medicamento você vai poder comprar e o atestado médico para a sua ausência do trabalho. Quando você chega no trabalho, você faz a leitura do cartão, ele sabe, fulano está de licença médica por tanto tempo. Ele passa esse cartão na farmácia e o farmacêutico sabe que remédio ele pode vender ao indivíduo. E isso fica registrado no histórico do cidadão. Quando ele volta de novo para o médico sabe o que ele comprou. Se ele comprou ou não comprou o medicamento, por exemplo, os hábitos de consumo, caso ele permita, porque já que é cartão de banco, também é o cartão de crédito. Isso. Então, a Estônia talvez seja o grande exemplo mundial em modelo de e-government, ou seja, do governo digital. O Brasil está engatinhando a largos passos recentemente, que se diga, mas ainda temos muito a avançar nessa seara, notadamente na integração de bases cadastrais. O Tribunal Superior Eleitoral, como todos sabem, fez um grande cadastramento biométrico alguns anos atrás, e em se tratando também de um poder da República, tem que haver interoperabilidade, troca de informações com outras bases, como, por exemplo, o CNIS. Então, a gente ainda trabalha para isso, mas o fato é que essa integração das bases cadastrais não aconteceu. Então, nós temos um sentimento entre os administradores do governo federal de que tem que se fazer rápido. Nós temos outros exemplos de países do mundo que já estão muito mais avançados que nós no que diz respeito a esse governo digital. Estou citando o exemplo da Estônia, mas cito o exemplo de países vizinhos nossos como o Chile, que é também razoavelmente desenvolvido nessa seara, como a Espanha e os países ibéricos são muito bons no governo digital e notadamente na previdência digital. Então, as instabilidades, eu diria que elas não são decorrentes da maturidade ou imaturidade nossa nesse processo. Elas dizem mais respeito a problemas de infraestrutura física e servidores, como você chegou a mencionar. Existe uma empresa pública no Brasil, que é a Dataprev, que data dos anos 70, é uma empresa, não é um SA, é uma empresa pública típica, em que todo o capital é do governo federal, e essa empresa é quem presta os serviços de desenvolvimento de softwares e hospedagem dos softwares e dos bancos de dados da Previdência Social em seus servidores hardware físicos. A Dataprev, entretanto, é a mesma empresa que também faz a prestação de serviços para a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Trabalho, vários outros agentes e órgãos do governo. E, por exemplo, o voucher da Covid, que é o auxílio emergencial que está sendo viabilizado pela Caixa Econômica Federal e que representa um aporte imenso de beneficiários no sistema, está sendo feito pela Dataprev, com os mesmos servidores que ela já possuía. Então, a instabilidade que o INSS teve nos dias diz respeito aos problemas, em regra, de infraestrutura da empresa que faz essa prestação diante de demanda. Então, essa é basicamente a origem do problema. Ontem à noite, nós tivemos até 10 horas da noite, Felipe, uma reunião com o presidente, o diretor, da Dataprev, o André Corte, que é excelente servidor, excelente funcionário, uma pessoa de primeira prateleira de gestão federal, e o presidente do INSS, Leonardo Rolim, paraibano, bem como os outros diretores da Previdência. Um dos principais motivos da reunião era discutir a instabilidade do meu INSS, porque é como você muito bem disse, no momento em que vivemos um isolamento social, alguns estados em quarentena, algumas regiões metropolitanas em decretação não só de saúde pública, mas também de lockdown, que é a medida mais extrema, então se torna ainda mais importante os canais remotos. Nós temos 3 principais, que são o site, o aplicativo do meu INSS e o 135. O meu INSS hoje, ele já responde nos dias de pico por mais de 1 milhão de acessos por dia. 1 milhão de acessos por dia. Então, ele se inverteu no principal canal de requerimento da Previdência Social brasileira. O segundo lugar é o 135, a central de teleatendimento. E em terceiro lugar, vejam só, estão as agências do próprio INSS. O meu INSS já é o principal canal de relação do cidadão brasileiro com a Previdência Social e o 135 é o segundo maior em termos de volume.
as agências do próprio INSS, que tem muitas, o INSS tem quase 1.700 agências no país, ou seja, o INSS tem uma agência para cada 3 cidades brasileiras. A cada 3 municípios do Brasil, em média, tem uma agência do INSS. E mesmo assim, as nossas agências no seu atendimento físico já representam o terceiro principal canal de atendimento, porque primeiro e segundo são os meios eletrônicos, são os meios remotos. Isso é importante, porque isso era o objetivo, de fato, né, da autarquia, proporcionar essa democratização do acesso, né, e diminuir essa procura nas agências. E aí, Jobson, eu trago para você, já pensando um pouquinho no futuro, a gente tem hoje 2 sistemas, basicamente, o meu INSS e o INSS Digital. O INSS Digital através do acordo de cooperação técnica, né, das OAB dos estados, e o meu INSS, que o advogado também utiliza, mas também o cidadão pode fazer. Quando a gente tratando do ponto de vista do advogado, né, a gente sente uma necessidade de uma unificação dos sistemas. Meu INSS, INSS Digital e até o e-recursos, que eu não falei no começo. Por quê? Para que a gente tenha, numa mesma plataforma, condições de dar entrada na ação, acessar a SCRE, por exemplo, acessar a carta de concessão, comunicação de decisão, né? E também já fazer o recurso e acompanhá-lo na mesma plataforma. Eu queria saber de você se existe um pensamento da DIRAT nesse sentido, né? Se é uma coisa viável, se está próximo de acontecer, como é que você vê isso? Excelente pergunta, Felipe. Eu reputaria, nessa experiência que estou tendo agora pela segunda vez na diretoria de atendimento, eu tive a oportunidade de interagir com alguns bons consultores brasileiros, que são renomados até internacionalmente, como o Dr. André Duarte, por exemplo, do INSPER de São Paulo, e eu conversava com eles sobre essa arquitetura ou design de sistemas pensando no usuário. Então, eu passei cerca de 1 hora ao telefone com ele esses dias, tentando explicar para ele como funcionavam as filas do INSS e esses sistemas de entrada, de gestão e de utilização por parte do usuário. E ele me dizia que achou bastante complexo. Ele, que não era alguém que conhecia muito Previdência, ao fazer essa descrição, mostrar umas telas, ele disse que achou muito complexo. E eu concordo com ele. Nós, então, estamos pensando, sim, fazer isso. E eu diria que houve uma decorrência de técnicos que, embora muito qualificados ao longo dos anos dentro do INSS, fazendo esse desenvolvimento, interagindo com a DataPrev e fazendo o desenvolvimento desses softwares, mas a instituição padeceu de um olhar mais profissional no que diz respeito a design thinking, aquele design realmente de arquitetura pensado no usuário. Então, acabou-se por desenvolver muitas soluções que cada uma tem sua plataforma, ou seja, similar ao que eu dizia em relação ao governo. Cada entidade do governo desenvolveu seu próprio jeito de fazer, por exemplo, processo eletrônico e sistema. Na hora que você vai integrar tudo para dizer o governo brasileiro tem uma plataforma única, existe uma grande dificuldade em fazer isso. O INSS acabou por replicar internamente coisa parecida. Cada área, quando ia desenvolver determinada aplicação ou coisa, o fazia com o seu jeito de pensar, seu jeito de arquitetura de software e um caminho com uma linguagem de programação, muitas vezes, única para aquela solução. Isso gerou uma imensa dificuldade de sistemas que, por vezes, não conversam, não dialogam entre si, sendo da própria instituição, e aplicações que têm bases e formato de programação diferente. A gente encontrou já uma solução para isso e estamos, sim, arquitetando para que em alguns meses ela esteja na praça, que seria, mesmo que não consigamos com que vários sistemas desenvolvidos em bases de software diferentes, que eles todos migrem para um lugar e para um software só, mas que a gente tivesse um software que espelhasse todos eles, ou seja, o usuário, quando for utilizar, ele acha que está trabalhando num lugar só, mas por trás dele estariam todos os outros que ele ficaria emulando. Por exemplo, o e-recurso, por exemplo, o meu INSS, por exemplo, o SAG entidade, que é dos ACTs, mas para o usuário seria como se fosse uma carinha só, ele está fazendo tudo no mesmo lugar, com o mesmo login, com todas as aplicações da Previdência Social num só lugar. Então, isso a gente já identificou, você está corretíssimo, é algo que precisa melhorar bastante. Esse consultor que a gente procurou também achou que são bastante complexas as aplicações, tal como estão hoje, e a gente já está pensando em um design thinking mais inteligente, um design, uma arquitetura de usabilidade para os nossos sistemas que seja mais amigável para o usuário, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que coloque todos os serviços disponíveis num único site, num único lugar, num único layout.
Muito bom, grande notícia essa, viu? Vamos torcer, porque é o sonho de consumo do advogado, viu? Estou logo lhe adiantando isso aqui. De todos, eu diria que dos funcionários da Previdência Também, também, logicamente, dos todos usuários, os sem dúvida, atores envolvidos, né? todos os atores Jobson, envolvidos. pegando esse gancho aí de solicitação, dentro de proposta de sugestão, a gente encaminhou via Comissão Nacional de Direito Previdenciário. Quem faz esse link muito bem é Leandro Pereira, do Paraná, não sei se você conhece. Conheci. E aí eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer a redação dessa sugestão de mudança, que é em relação a gente substituir na IN 77, a exigência da procuração pública para os segurados não alfabetizados pela particular arrogo com 2 testemunhas, né? Porque seria uma forma tanto de facilitar, né, para aquele mais carente, que não tem sequer recurso para bancar uma taxa nos cartórios e emolumentos, como também nesse momento de isolamento social, o deslocamento de casa para um cartório e tal. Então, isso foi um dos pontos que eu tive, como eu disse, minutei isso, Leandro fez esse link, passando para vocês através da Comissão Nacional, e dentro dessa mesma linha, como é que você vê a possibilidade de outra reivindicação da advocacia de muito tempo, né, que a gente tem encaminhado através do próprio Comissão Nacional, o presidente Chico Couto, que eu também cumprimento aqui, da gente viabilizar a retenção administrativa dos honorários advocatícios. Então, esses 2 pontos aí, basicamente, procuração pública, substituição pela particular e essa retenção. São 2 pontos importantíssimos, Felipe. Eu tenho receio de que eles não digam respeito diretamente e exclusivamente, do ponto de vista de competência para a tomada de decisão, da diretoria de atendimento, né? Eles envolveriam não só as outras diretorias da instituição, notadamente a diretoria do benefício, bem como a presidência do INSS e a própria Procuradoria Federal Especializada, né? O nosso braço da Advocacia Geral da União dentro do INSS. Em termos de funcionamento durante o decreto de calamidade nacional, né, funcionamento durante o período de Covid, vários pontos são flexibilizados com esse tipo de decreto. Eu não sei se ao nível de poder serem pontos. Por exemplo, da procuração. Não há, por exemplo, aí eu te pergunto, na verdade, não há determinação, por exemplo, legal de que nos casos de pessoa não alfabetizada, exige-se a procuração pública, por exemplo, não é um requisito legal, Felipe? Não, isso é um requisito que é exigido na IN, né? Inclusive, a gente não tem nenhuma dificuldade, por exemplo, na justiça, né? Desse tipo, da exigência da procuração pública. Até porque o advogado ele tem a fé pública, inclusive, de autenticar documentos. Né? Isso, você sabe que a IN tem uma força muito grande dentro das APS. Né? Até muitas vezes em relação à própria lei. Então, isso é uma exigência, o servidor, logicamente, até por uma questão de atender a IN, né, seguir religiosamente a IN, exige isso. Né? Então, a gente vê como óbvio, se não só nesse momento agora, que realmente potencializa, mas em situações normais essa exigência, entendeu? Perfeito. Concordo completamente com vocês, sou partidário do mínimo de burocracia necessária para resguardar a mínima qualidade e os critérios de conformidade e segurança, e não mais que isso. Qualquer coisa que exceda isso, eu sou contrário. Meu receio somente era se não havia dispositivo legal, por exemplo, com o Código Civil ou outro determinado tipo de lei, que exigisse procuração pública para representação no caso de pessoas não alfabetizadas. Mas você está já me colocando que não, né? Pelo contrário, inclusive na fundamentação dos motivos que eu fiz da minuta, eu cito um artigo do Código Civil, que eu não me lembro agora, que diz que basta apenas a procuração particular, arrogo com 2 testemunhas, que é suficiente. Perfeito. Então, nesse sentido, Felipe, com esse pleito da OAB, do ponto de vista da diretoria de atendimento, que tecnicamente eu ia basar apenas nessa coisa do óbice legal ou não havendo óbice legal, nós no que diz respeito à diretoria de atendimento, nós seremos favoráveis ao pleito, sem sombra de dúvida. Porque, como eu disse, não acredito, não reputo adequada a burocracia, além do mínimo exigido. Exatamente. Outro ponto, Jobs, que eu queria tratar contigo é esse relacionamento das entidades conveniadas, né, com a diretoria de atendimento. Né? A gente sabe que, via Comissão Nacional, esse trabalho está sendo muito bem feito por Leandro, como eu já disse,
Mas, em relação às seccionais, ou seja, às OABs estaduais, né, é possível abrir esse canal, por exemplo, as comissões ou a própria OAB, ela centralizaria essas dificuldades, né, que no cotidiano encontradas pela advocacia e passaria para vocês, por exemplo, inconsistência no sistema, do ponto de vista que tem acontecido, inclusive, nos últimos dias, que as cartas de concessão não estão vindo com a memória de cálculo. Né? Em alguns casos, sim, outros não. O que é de estranhar, né? Porque seria uma coisa padrão. Então, essa comunicação, esse canal, existe um canal aberto, é possível abrir esse canal direto com vocês pelas estaduais? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. A gente tem 5 superintendências regionais, né? Que são, no Recife nós temos a outra em São Paulo, outra em Florianópolis, outra em Brasília e outra em Belo Horizonte. São as 5 superintendências. Mas em todo o estado do Brasil a gente tem uma ou mais gerências executivas. Em todas as capitais existem gerências executivas. As gerências executivas existe um braço, uma emulação do que seria a diretoria de atendimento nacional, que é o serviço ou a divisão de atendimento. Então, por meio dela, é plenamente possível que a OAB seccional regional tenha acesso a esses dados do INSS, tenha acesso a participar de discussões, tenha acesso a reivindicar, peticionar determinados tipos de situações sem problema algum. Então, é plenamente possível. Eu até recomendaria que se fizesse, Felipe, é extremamente salutar e que qualquer embaraço, por óbvio, que vocês comuniquem por meio do Dr. Leandro, por meio de ti, à diretoria de atendimento, que se houver algum embaraço, a gente entre em contato para que isso seja desfeito. Mas é plenamente possível e desejável, eu diria. Certo? Por meio de todas as nossas 104 gerências executivas e das nossas 5 superintendências. Então, nós temos 109 gestões regionais / estaduais que têm um simulacro da diretoria de atendimento, que é a seção ou divisão de atendimento, e que estão à inteira disposição, não só da advocacia, como de outros agentes, atores públicos também, privados, cidadãos. A gente tem essa estrutura para isso nas capitais e em algumas cidades do interior. Inclusive, o nosso relacionamento aqui com a Superintendência Regional é muito bom, né? Como eu disse no começo, o Dr. Marcos de Brito tem sido realmente muito solícito. A gente conseguiu, ultimamente, que, diante dessa dificuldade de alguns serviços que só podem ser executados presencialmente, né? Não através das plataformas, foi disponibilizado um canal de WhatsApp para que o advogado possa fazer esse contato com o servidor, que está em home, logicamente, mas que pode exercer o serviço, e isso tem realmente ajudado muito em alguns casos, né? E aí, entrando propriamente em questões que têm acontecido, né, algumas inconsistências no sistema, um ponto que vem sendo muito colocado pela advocacia, que foi um dos motivos da gente tentar viabilizar esse canal via WhatsApp, é a dificuldade na criação da senha inicial e até na redefinição de senha. Me parece que houve uma modificação no INSS, que antes a gente fazia a validação pelo histórico previdenciário do segurado, né? E isso foi retirado, que dificulta um pouco a gente fazer esse tipo de revalidação. Aí eu queria saber de você se o motivo dessa retirada, se isso realmente é uma inconsistência ou foi retirado mesmo, essa possibilidade de redefinição, e do ponto de vista remoto, quais são as opções que a gente tem para essa senha inicial e para a redefinição de senha. Perfeito. Excelente pergunta novamente. Veja só, Felipe, o governo está fazendo um esforço de centralizar tudo que é serviço digital no eGov, no .gov.br, que é gerido pela Secretaria de Governo Digital, que é a SGD, do Ministério da Economia. É uma secretaria recente, foi criada no governo atual. Essa secretaria centralizou, então o INSS, como o principal canal de serviços do governo, é o mais volumoso, por exemplo, ele acabou servindo de parâmetro para a Secretaria de Governo Digital, a SGD, no gov.br. Então, eles aglutinaram o login, o formato, a base de cadastro do INSS e expandiram ela para o resto da esplanada. Entretanto, o login do meu INSS já é na plataforma gov.br, você pode notar quando você faz o login, ele já não é no nosso site interno. Então, hoje, quem gerencia o login da entrada no meu INSS, assim como qualquer serviço do governo federal, é a Secretaria do Governo Digital por meio do gov.br. Então, o que acontece? São eles que hoje definem, não mais o INSS, os critérios para acesso dos dados. O que houve também como segundo movimento? No momento da pandemia,
se tirou a necessidade do login para o requerimento de benefício. Eu não sei se você percebeu. Antes o meu INSS exigia, exceto, claro, os ACTs, mesmo assim tinha que ter o login também. Mas o cidadão, quando vai fazer o requerimento de benefício no meu INSS, ele precisava fazer o login. Agora não, você vai direto na tela embaixo, foi retirada essa possibilidade por causa da emergência, para facilitar a vida das pessoas. Vai que ela tivesse uma inconsistência cadastral e não tivesse o primeiro login, por exemplo, o primeiro acesso à primeira senha. Isso. Aí não daria. A sua pergunta, como redefinir a senha ou definir a senha inicial? A senha redefinida, aquela pessoa que já tem o cadastro e por algum motivo esqueceu e tem que redefinir, na própria entrada do meu INSS tem os passos a se seguir para isso. Agora sim, nós temos um problema no momento, que é o da definição da primeira senha. Por quê? A política da Secretaria do Governo Digital coloca que a senha inicial ela tem que realmente ser feita num canal, num ponto presencial. De todo o governo federal, o único lugar que faz a emissão dessa senha é o INSS, que desde o dia 20 de março estão com as agências fechadas. Então essa é uma solução que a gente ainda não conseguiu dar. Realmente a emissão de primeira senha no meu INSS para o camarada que tentou fazer no site, no meu INSS, e está com algum erro cadastral, essa realmente só dá para resolver numa agência por hora, por causa da política da Secretaria do Governo Digital da SGD, e não do INSS. A gente não tem mais governança sobre a política de acesso desse site, que embora seja nosso, faz parte de um programa maior do governo federal, que agora é administrado pelo canal do gov.br. Os acessos remotos que a gente tem hoje para resolver o problema de senha são os que o próprio meu INSS disponibiliza. Quando você entra lá, ele te joga para o site do gov.br e ele vai te permitir redefinir a senha, que, entretanto, se tu tiver algum problema cadastral no CNIS, por exemplo, ele não vai deixar. Então, a gente está em diálogo desde a semana passada com a Secretaria do Governo Digital e a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia para tentar resolver esse problema, porque ele gerou alguns transtornos. Veja, por exemplo, segurados que se tornaram desempregados durante a Covid-19 e que, eventualmente, possuíam algum equívoco cadastral na GFIP. A GFIP não foi informada adequadamente ou então no prazo adequado pelo empregador. No CNIS, então, esse trabalhador, embora conste como empregado, consta como empregado com extemporaneidade. Ou seja, não é um vínculo que é considerado como prova plena. Ele está pendente que o empregador, porventura, demorou mais do que o que a lei diz, que são 120 dias para informar a GFIP. Esse camarada, ele ia pedir o seguro-desemprego, certo? Para pedir o seguro-desemprego também é pelo canal remoto, pelo site do SD do antigo Ministério do Trabalho. Só que o site do SD usa o mesmo login do meu INSS, que é o gov.br. Se esse camarada, por exemplo, tivesse um empregador que tenha cometido erro na informação da GFIP, esse camarada não vai conseguir acessar, porque é o primeiro login dele, e, por conseguinte, ele vai ficar sem o seguro-desemprego. Olha que problemaço. Só no momento como esse, desempregado, precisando do seguro-desemprego, e não consegue acessar porque o cadastro dele, que não é culpa dele, foi o empregador que informou, estaria inconsistente. E o único lugar para resolver isso é uma agência física do INSS, que está nesse momento fechada. Então, a gente teve essa reunião por causa de problemas como esse e se decidiu o seguinte, isso já está em operação e deve entrar nos próximos dias. Todo segurado do Brasil vai conseguir fazer o pedido do seguro-desemprego, mesmo sem senha de meu INSS, mesmo sem senha de gov.br. Vai ser aberto o cadastro para todo mundo. Então, isso foi decidido entre Secretaria do Governo Digital, INSS e Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. E a gente também está pensando em uma solução parecida para a coisa da primeira senha. Aquele cara que tem, como esse que eu citei, não tem o primeiro acesso, o cadastro está errado, só no próprio INSS poderia fazer, mas o INSS está fechado. Essa pessoa não pode ser prejudicada. Só que essa solução a gente ainda não deu. A gente já conseguiu dar para o seguro-desemprego, mas estamos trabalhando ainda para encontrar algo que não ofereça grandes problemas do ponto de vista de segurança, mas que ao mesmo tempo permita, não penalize a sociedade, não penalize a população. A gente teve um grande problema esses dias, Felipe, você deve ter sentido. As entidades, notadamente a OAB, que tem conosco um acordo de cooperação técnica, para fazer o upload da subida de documentos no INSS, não estava conseguindo fazer. Verdade. Passou cerca de uma semana com inconsistência no sistema, sem fazer upload. Então, vejo o prejuízo para vocês, para os advogados, para os constituintes, para os cidadãos, para as pessoas. A gente finalmente conseguiu resolver.
destacamos um técnico, chefe de divisão na DIRAT, na diretoria de atendimento, para ficar colado com a DataPrev full time. Ele descobriu, foi mais uma vez problema de infraestrutura e a gente solucionou. Então, a gente está diuturnamente controlando, acompanhando os problemas que aparecem conforme as demandas, como essa do seguro-desemprego, como essa do upload, e tentando corrigir em tempo hábil. Algumas a gente ainda não conseguiu fazê-lo. Uma delas é esse acesso, o primeiro acesso de INSS de quem não tem o cadastro regulado, de quem não está com o cadastro bonitinho. Esse aí a gente está trabalhando junto com a SGD para que eles flexibilizem e permita que esteja possível fazer essa emissão mesmo sem ele ir na agência física, porque nesse momento não tem agência física aberta. Certo? É muito importante isso, João, você dizer, porque há uma sintonia do que a gente recebe, do que a gente sente aqui, desse lado de cá, enquanto operadores do sistema, né? E vocês estão também com essa mesma linha de raciocínio, ou seja, o que a gente diz aqui, vocês estão sentindo lá e estão buscando as soluções, né? A gente sabe que é um momento que precisa ter paciência, embora a gente saiba que o cliente fique exigindo, né, o prazo, a demora, mas é preciso ter essa consciência e a gente, sabendo que existe esse trabalho, a possibilidade de melhorar a cada dia, isso tranquiliza um pouco, né, gente? Então, isso é muito importante, esse feedback que você está dando para a gente. Outro ponto, eu queria só tranquilizar o pessoal, que tem muita pergunta, mas nos últimos 15 minutos a gente vai prestigiar vocês aqui nas perguntas, conseguindo só um roteirinho daquilo que é mais, tem sido mais falado e mais reclamado. Eu falei aqui, toquei anteriormente na questão da carta de concessão. Né? As cartas de concessões, e estranhamente em alguns segurados sim, outros não, não está vindo com a memória de cálculos. Isso é uma inconsistência do sistema ou é uma questão por segurado? Não, perfeito, Felipe, bem observado. Mais uma vez, inconsistência do sistema. A gente teve várias nos últimos dias, depois da Covid, e essa foi mais uma. Sobre essa coisa dos cidadãos, dos acessos aos sistemas, eu me lembrei agora, eu te pediria a licença para falar antes que eu esqueça. São 2 pontos importantes. Tem 2 procedimentos que a gente está... Como a gente está falando muito de utilização de canal remoto e de plataforma digital, tem 2 pontos, tanto na Central 135 quanto no meu INSS, que não estão adequados ainda para o cidadão e a gente está corrigindo isso nesse momento. Reiterando, é problema de sistema. As cartas de concessão têm que sair com a memória de cálculo. Certo? Existe um tipo de concessão no INSS, quando o servidor está fazendo a concessão, existe um determinado tipo de concessão que a gente chama, no jargão técnico, de despacho 17, porque 17 é o número do código que identifica esse despacho na concessão no software. O despacho 17, ele ouvida da memória de cálculo, ou seja, ele não faz batimento de histórico de contribuições, porque é um despacho que é utilizado para situações muito específicas em que se concede o benefício no salário mínimo, sem fazer contagem de tempo, sem fazer memória de cálculo. Então, eventualmente, um processo despachado com esse motivo, com esse despacho do software, ele não viria com memória de cálculo, porque não houve memória de cálculo. Mas isso é uma exceção. A regra é para que venha a memória de cálculo, porque todo benefício tem um estudo desse trabalho feito. Outros casos podem acontecer também, o segurado especial, por exemplo, que obtenha a concessão do seu benefício sem ter tido contribuições, né? Aquela coisa da alíquota do segurado especial é uma coisa um pouco controversa, né? E na região Nordeste, como a maior parte das pessoas declaram-se como que produtores para a própria subsistência, aquela alíquota, ela é exercida em cima do que a lei chama de comercialização da produção. Então, se a hipótese de incidência não ocorre, ou seja, se o cara não comercializou a produção, porque ele disse que só planta para comer, também não tem contribuição e é um tipo de benefício que a gente concede também sem memória de cálculo. Então, pode haver determinados tipos de benefício, como o exemplo esse que eu citei, ou então aquele caso muito objetivo e específico em que o funcionário viu que não havia as contribuições, mas que o segurado consegue provar que trabalhou, mas não teve contribuição. Aí o que é que a lei diz? O segurado é um segurado empregado, então as contribuições são presumidas. Só que se eu não sei quanto foi, se ele não anexou quanto foi, o funcionário dá o despacho que eu disse, o 17. E aí no despacho 17 não tem memória de cálculo. O benefício é concedido no salário mínimo e pronto. Então, mas são casos pontuais. A gente observou sim que tinha situações em que a memória de cálculo deveria constar da carta e não estava vindo. Ou seja, mais uma vez, inconsistência de sistema. Sim, aí pode dizer, meu caro, desculpe.
Não, eu tive um caso exatamente nesse sentido, em que era uma aposentadoria por idade urbana, né? Não Essa havia... tem que ter. Tem que ter. Essa tem que ter. Tem que ter. Não havia inicialmente, mas depois, 2 dias depois, quando eu consultei, Apareceu. eu atendo. Então, realmente, aí é uma questão de consistência. Aí era erro do sistema, exato, Felipe. Mas tem esses casos que eu te disse, tá? Não seria claro. Impossível vir uma aposentadoria sem memória de cálculo e ela está correta. Não seria impossível. Há situações em que não há memória do cálculo. Voltando ao ponto da plataforma, Felipe, rapidinho, o meu INSS hoje, ele consome dados do seu celular móvel. Se você não tiver numa rede Wi-Fi e você estiver utilizando o sistema, ele faz carga de dados. Então, o que foi que o presidente do INSS fez junto com a DIRAT? A gente fez um ofício e abriu um processo junto à Anatel, a nossa Agência Nacional de Telecomunicações, e a gente já recebeu informalmente a notícia de que foi deferido o pleito e a Anatel já está trabalhando junto às operadoras de telefonia de todo o país. Logo, logo, meu INSS vai utilizar 0 de dados. Ele vai funcionar sem utilização de dados no celular, no mobile de todas as pessoas, de todos os usuários. Certo? Então, isso eu acho que é uma boa notícia, adequada e necessária. Logo, logo. E um outro ponto é que o INSS acabou de abrir, a diretoria de atendimento abriu essa semana processo para pagamento contratual das ligações do 135 de telefone celular. Hoje o 135 é uma ligação gratuita só de telefone fixo. No telefone celular ele cobra o valor de uma ligação local. Então também em parceria com a presidência do INSS, a gente abriu um processo e o INSS vai nos próximos meses bancar as ligações para que para o segurado seja gratuito. O segurado que precisar ligar para o 135 a partir de telefone móvel não vai pagar mais. Nem vai mais consumir dados no meu INSS no celular e nem vai mais pagar pela ligação de 135. São 2 novidades. Excelente, muito bom. Primeira mão aqui, eu acho, né? Talvez. Primeira mão. Primeira mão. Olha, em relação a essas inconsistências, isso aqui, inclusive, é uma sugestão trazida por César Barbosa. César Barbosa é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru, que é a maior subsecção do Estado. Inclusive, eu tive a honra de presidir até dezembro de 2018. E sou de Caruaru também, né? Ele diz o seguinte, e é uma coisa muito interessante. Essas inconsistências, era interessante que o INSS fizesse uma comunicação no próprio sistema, né, de que estava acontecendo isso, ou nos casos de manutenção, que às vezes se precisa fazer uma manutenção de 12 horas, até de 24 horas, isso também fosse avisado no próprio sistema. Como a gente tem isso no PJE, né? PJE, e eu sempre faço essa comparação, PJE, plataforma digital do INSS, porque a gente viveu um momento de inconsistência muito grande no começo. E a gente querendo voltar ao processo físico que não aguentava a PJE. Né? E hoje a gente tem uma estabilidade. Né? Então, esses avisos, esse feedback institucional no próprio sistema, seria uma sugestão que a gente coloca aqui, inclusive fazendo menção à possibilidade de suspensão de prazo e cumprimento de exigência, se essa inconsistência for duradoura. Perfeito, Felipe. Já aceita a recomendação. Vou passar a fazer isso. O meu INSS, até 2 meses atrás, ele não tinha essa aplicação, como vários outros aplicativos têm, que é de o desenvolvedor dele mandar uma mensagem por ele mesmo. Não tinha essa aplicação. Um absurdo, mas não tinha. E agora, não sei se algumas pessoas notaram, por exemplo, remarcação de perícia médica nesse período da Covid, recomendação para ficar em casa, o aplicativo já está mandando. A gente está mandando essa mensagem pelo aplicativo. E a gente também está fazendo agora, por meio da Secretaria do Governo Digital, a SGD, a remessa de SMS para os telefones cadastrados na Previdência. Então, está acolhida já a tua dica. A gente já faz isso que você está dizendo, mas ó que coisa, para o público interno. Os funcionários do INSS recebem um comunicado de disponibilidade, você sabe, né? Recebi. E aí, mas a tua ideia é excelente, então a gente vai passar a fazer isso, já está adotado, eu vou falar com a equipe e dizer, toda vez que vocês montarem um comunicado para o nosso público interno, avisando para o funcionário que vai ter indisponibilidade ou instabilidade, isso tem que ir também pelo INSS para o público externo, que é de fato, na verdade, o principal destinatário dessa informação. Então, está adquirido, já está aceito sua dica. Muito bom. Obrigado, Jobs. Então, aí, César. O César deve estar com a gente aqui. Eu agradeço a ele a sugestão também. Já pode dizer que está aceito. Saindo daqui, eu já vou pedir todo comunicado de instabilidade agora, que ele também seja mandado como mensagem pelo meu INSS, informado para todo mundo. Jobs, antes da gente dar uma olhadinha aqui nas perguntas, eu queria saber de você o que é que há de próximo, de curto prazo, em relação à inserção de novos serviços
tanto no meu INSS como no INSS digital. O que é que vocês pensam para agora, para os próximos meses? Ainda que não haja essa unificação que você falou, que é uma coisa mais de médio prazo, mas da inserção de novos serviços lá, tentando tirar o máximo de presencial possível e jogar tudo lá para o remoto. Isso, exato, perfeito. Existe um cronograma junto à DataPrev da entrega de várias subentregas ao longo do ano, e esse calendário vai até o final do ano que vem. Várias coisas, como, por exemplo, o extrato de imposto de renda, a contagem de tempo de contribuição que não tinha e voltou. A gente pensa também em colocar outros serviços que o segurado pode buscar no meu INSS e também no 35. Por exemplo, teve um serviço agora aqui na Covid, não estava mais nos canais remotos e que acabou de ser colocado, eu não sei se vocês sabem, que não está pedindo um benefício, mas sabe que seu cadastro não está adequado e quer meramente fazer um acerto no cadastro, ligando por 135 hoje, isso desde a semana passada, é um serviço que está disponível no canal remoto e só está disponível no canal remoto. A gente não pretende abrir ele para as agências quando as agências voltarem. O que tu estás colocando, Felipe, é uma tendência. E você tem o que se chama mobile first, ou seja, o device, o dispositivo móvel, o dispositivo do teleatendimento, as coisas, as novidades e os grandes plus do sistema de previdência, em tese, começarem por ele. E só depois, se necessário, migrarem para o atendimento presencial. Estamos, no momento, fazendo um estudo na DIRAT em que vários pontos que são ofertados numa agência, a gente pretende deixá-los exclusivamente nos canais remotos, a depender de como eles se comportem. E aí eu não vou poder te brifar muito sobre quais são esses pontos, mas a gente tem vários sendo estudados. Nesse momento de retorno das agências aí que está próximo, saiu hoje uma portaria do Ministério do Estado da Economia cravando que as agências continuarão fechadas até 19 de junho. Esse documento não fala em prorrogação, ou seja, então tudo indica, 19 de junho é uma sexta, que no dia 22 de junho as agências do INSS voltariam ao atendimento. A gente quer testar um modelo de retorno ao atendimento, eu ainda estou calibrando e validando ele com o Ministério e com o presidente, por isso que eu não vou poder dizer ainda, tá? Mas logo, logo faço. A gente vai calibrar um modelo novo de atendimento que satisfaça a população, mas que dê esse viés de deixar a agência para aqueles serviços que realmente podem ser feitos de forma presencial, colocando o que não para os canais remotos. Hoje a gente já tem de cerca de 100 serviços previdenciários, 93 nos canais remotos. Então, o que basicamente se tem que fazer na agência, e que até o período de Covid já flexibilizou um pouco, perícia médica. É uma das coisas. Mas aí se lançou o benefício da antecipação do auxílio-doença e até isso tem sido feito de forma remota. Uma possibilidade é discussão com o Ministério e com a Subsecretaria de Perícia Médica para, por exemplo, isso poder se tornar algo para determinados tipos de doença, determinados tipos de CID, determinados tipos de afastamento, inclusive períodos de afastamento. Será que essa poderia ser uma solução definitiva e não só em tempos de Covid? Então, esse poderia ser um serviço que migraria em definitivo para o meu INSS e para os canais remotos, ou seja, funcionar como funciona na Alemanha e na Espanha. Na Alemanha e na Espanha, quem tem um atestado médico de curto prazo, ele sobe no aplicativo, os médicos fazem uma análise meramente formal de checagem de dados do CID, por exemplo, do CRM do médico, se existe, se procede a alguém de fato cadastrado, e o benefício é deferido, sem anamnese, sem exame físico. Isso está acontecendo agora na Covid. Saiu o decreto presencial. Esse é um tipo de serviço que pode migrar em definitivo para o meu INSS. Só que eu não posso gravar aqui, depende de muitas coisas. Mas é um tipo de serviço que está em estudo, está em análise. Esse é o lado bom, né, Jobson, desse momento, porque aquilo que parecia impossível fazer de forma remota, né, o momento obrigou a fazer, tem funcionado em alguns casos e a tendência é que permaneça, né? Isso é uma coisa interessante. Uma pergunta aqui, eu acho que é de o Erliane Coelho, que eu também tenho percebido. Muitas vezes a gente cumpre a exigência, né, faz o upload de todos os documentos, certo, mas o processo ainda continua com o status em exigência, ele não vai para em análise, né? O que é que eu tenho feito? Eu tenho mandado mensagem na própria plataforma, alertando o servidor que foi feito o cumprimento, mas ainda assim a gente não vê essa mudança de status. Isso aí é uma questão também de inconsistência da comunicação com o servidor que está acompanhando, responsável por aquela tarefa.
Vê só, Felipe, excelente pergunta. Me deparei com isso no começo da semana com um caso prático. Um colega meu, um amigo, que estava com um processo pendente, subiu a exigência e ele me perguntou, Jobson, esse meu processo que não antes, cara, está em exigência, está dependendo de você. Não, eu já cumpri. Ele subiu o documento e aconteceu exatamente o que você disse. Ou seja, quando o processo depende de um comando humano, a gente amplia a possibilidade de erro, equívoco. Ao subir o documento de um processo que está em exigência, a gente tem que ter um batimento da máquina para identificar que aquele processo já não estaria mais nesse status e desse, inclusive, um alerta para o funcionário que está responsável por ele. Isso hoje não existe. Então, isso é um pouco daquilo que a gente comentou no início da entrevista. O design thinking, ou seja, a forma de fazer a arquitetura do sistema, não foi a mais inteligente possível. Claro, nem sempre tem como ser e a gente vai melhorando aos poucos. Esse foi um erro que a gente já identificou. Hoje, quando você compra a exigência, depende de um funcionário entrar lá e dizer que viu que foi cumprida para tirar o status, modificar e entrar. Não pode ser assim. Então, isso já está no nosso radar e a gente já está alterando. Procede. Hoje, quando se faz o cumprimento, ele não sai automaticamente do cumprimento, depende de um funcionário fazer. A gente está estudando como tirar isso e como dar um alerta automático para o funcionário, para ele saber que foi cumprido e que está na caixa dele que ele tem que resolver. Tá certo? Esse aí a gente está tentando resolver. Que é o que acontece com o PJE hoje, né? Qualquer petição que entra, já fica o alerta para que o servidor possa analisar. Tem que ser assim. Uma coisa inusitada aqui, mas que eu também já ouvi reclamos, pouco, mas já acontece. Valéria de Souza disse que no meu painel de advogado da ACT aparecem cerca de 20 processos que não são meus, processos que não são delas, não é dela, né? Seria de outro advogado talvez, mas que está lá na caixa dela. Isso seguramente é uma inconsistência. Eu nunca tinha ouvido, Felipe, esse reclame, não. Eu pediria, inclusive, se você tiver o contato da Valéria aí, você ter meu WhatsApp, para você mandar, me passe o cadastro dela para a gente checar, porque me parece ser eu não tenho conhecimento desse tipo de problema. Registrar a presença aqui de Dr. Nemésio Vasconcelos, que é diretor da OAB Caruaru também, que mandou também alguns desses pontos que eu te falei. Essa questão da carta de concessão foi ele que colocou, perfeito. Lembrou. Muita gente elogiando aqui, né, a forma esclarecedora como vocês colocam. Então, obrigado. Reforçando os parabéns que eu já dei. Uma coisa importante que eu tenho percebido, Jobson, a gente sabe que nos casos de BPC, né, está havendo um adiantamento de R$600 em 3 parcelas, né? E aí, o que é que tem acontecido? Isso vai estar lá no INSS Digital ou no meu INSS, né? Há esse aviso, o servidor avisa. Só que essa mesma pessoa, ela fez o requerimento do auxílio emergencial pelo aplicativo. Perfeito. Né? Eu entendo que é a mesma natureza de benefício, um e outro, e não poderia se receber de forma em duplicidade. Eu não sei, eu queria esclarecimento nesse sentido, né? Se o indivíduo vai receber pelo que ele fez no aplicativo e também vai receber pela comunicação do INSS, ou um não pode se acumular com o outro. Perfeito. Excelente pergunta, mais uma vez. Até parabenizar aí pelo alto nível, né? Não poderia ser diferente, né? Obrigado. Veja só, Felipe, excelente pergunta. O que aconteceu? Houve basicamente 3 tipos de benefícios, vamos chamar assim, novos, que o governo federal estava vislumbrando nesse início de crise de Covid. O primeiro foi o que está sendo chamado de voucher Covid, que é o benefício emergencial, que está sendo pago pela Caixa, e que por muito pouco não veio para o INSS. Quase que o INSS ficava com esse pagamento. Mais uma. E 2 outros benefícios que dizem respeito à parte previdenciária, que foi o benefício BPC para o deficiente, essa antecipação dos 3 meses, e a antecipação do auxílio-doença. Também. A antecipação do auxílio-doença, o INSS tecnicamente tratou como a espécie de benefício que já é o que a gente chama internamente de 31, né? B31. B31 é o código interno da Previdência que representa o auxílio-doença. A antecipação... Nesse caso é o salário mínimo, né, Jobson? Isso, exato. As antecipações de salário mínimo. O B31, ele manteve-se internamente nos nossos softwares na antecipação como B31. Já o BPC, não. Ele, por causa da arquitetura dos softwares, ele foi tratado internamente como outro benefício. Se criou uma nova espécie, que foi o B16. 16. O B87 é tradicionalmente o código que identifica o BPC do deficiente dentro do INSS e na assistência social. E essa antecipação
desses 90 dias, ela teve um novo código gerado, que foi o B16. Só que isso aí gerou o que você está dizendo. Teve gente que pediu essa antecipação, que internamente a Previdência identificou com um código específico, que foi o código 16, mas esse mesmo camarada já tinha o requerimento do BPC LOAS normal, pelo meu INSS ou pelo canal remoto. Ok. O que aconteceu? Esse camarada ficou com 2 requerimentos. Ficou com a antecipação e ficou com outro pedido. O que é que a gente está fazendo? A gente identificou, a gente estava na dúvida se faria uma revisão, depois que passar os 90 dias e que as agências reabrirem, por exemplo, esse camarada vai, se querer, se submeter à avaliação social e à perícia médica para ficar com benefício definitivo. Isso é o que se espera. Nesse momento, o que é que aconteceria? Seria o novo processo, que é o 87, o BPC normal, ou seria a revisão do B16, transformando ele de um benefício de antecipação temporário para definitivo? Isso. Então, a gente identificou que faz mais sentido, nos pareceu fazer mais sentido juridicamente, que é um benefício só que nesse momento ele está recebendo de forma antecipada e que se depois passar nos critérios usuais para manutenção normal, que ele só seria convertido e feito um batimento, um encontro de contas para a continuidade dele. Então, o que é que vai acontecer com essas pessoas que têm os 2 pedidos feitos? Nesse momento, só dá o da antecipação, porque é o que é concedido com documento. Isso. O outro, que é o que está pendente, que depende de avaliação social e perícia médica, que são atos presenciais, ele ficaria cancelado no momento. Então, quem fez os 2 pedidos, o do B16, antecipação, mas já tinha ou chegou a fazer também o do B87 habitual, desculpem, o B87, que é o normal, ele vai ficar suspenso, cancelado. Desculpem. Então, seria essa a destinação em relação ao benefício do deficiente. Certo. A gente registrar aqui a presença de Dr. Kaique Randes, que nós vamos realizar aqui no dia 9 de junho, um evento com Matheus Carvalho e Flávia Bahia, que são constitucionalistas e ele é administrador, de direito administrativo. E desde logo convido todos a participar. Deixa eu ver aqui só um minutinho, já preciso ver algumas perguntas aqui. Perfeito. Teve até uma prima tua que eu vi aqui a mensagem, rapaz, e acabei perdendo, ela registrou aqui a presença. Mas, enfim, Jobson, a gente se aproxima do final, a gente tem acho que mais 6 minutos, né? E eu queria aqui reforçar, né, enquanto não chega mais perguntas, o agradecimento, primeiro pela tua disponibilidade, né? A gente sabe, você foi muito requisitado, inclusive, por outras seccionais do Brasil, e você nos proporcionou, né, esse momento aqui. E também, especialmente, pela forma como você aborda, né? Muito esclarecedora, né, num tom muito tranquilo, que a gente percebe que há essa sintonia, essa motivação de que vocês possam evoluir enquanto DIRAT, né? Cada vez mais os sistemas de remoto, tanto no INSS como no INSS digital, e isso nos deixa um pouco mais tranquilo lá de cá, né? Então, esse momento é um momento também não só de esclarecer a advocacia, o que vem acontecendo aí nos bastidores do atendimento, né? Mas também da gente sentir que, como eu já tinha dito no começo, vocês estão sintonizados com esses problemas, né? O que a gente sente aqui, vocês estão sabendo do outro lado e estão procurando, na medida do possível, buscar essas soluções. A gente sabe da limitação orçamentária, né, que é um problema, a gente sabe disso, mas também sabe que os servidores do INSS, de uma forma geral, são muito empenhados, né, em tentar melhorar esse atendimento, dar ao usuário uma condição melhor, né? A gente sabe que a quantidade, você falou aí no meu INSS, 1 milhão de atendimentos. Chegou um pico no dia 30 de março, que foi ali os 10 primeiros dias pós-decreto federal de Covid, teve um pico de 1,2 milhão no dia 30 de março. Mas a média do INSS é ali entre 800 mil a 900 mil acessos por dia. Isso prova o quanto
né, esse sistema facilitou o acesso. A gente sabe das dificuldades, sabe das inconsistências, mas o meu INSS, o INSS Digital, foi uma grande conquista para a advocacia e para a sociedade. Embora os aborrecimentos que a gente tem aqui e ali no cotidiano, a gente não pode pensar em dar passo para trás, sim, sempre para frente, né, e tentar desvincular essa ideia de atendimento presencial. A gente se acostumou, isso é normal, né, durante tanto tempo está nas agências, enfrentando ali as filas, as esperas, né, e está vendo muitas vezes resolver até mais rapidamente, mas os sistemas digitais vieram para ficar e, no futuro próximo, eu tenho certeza de que a gente vai estar numa situação de estabilidade, consequentemente, a gente vai ter melhores resultados e adaptação completa a essa nova realidade. Eu quero agradecer mais uma vez, a gente tem 3 minutinhos, queria que você fizesse aí suas considerações finais. Quero agradecer em nome da OAB Pernambuco, em nome da ESA, nosso presidente Bruno Batista, da seccional, e nosso diretor-geral Mário Guimarães, agradecer pelo apoio irrestrito que tem dado. E 1 hora foi pouco, mas a gente, talvez, em novas oportunidades, possa ter você também. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Felipe. Meus caros, algumas notícias, informes sobre coisas que estão para vir, né, que estão acontecendo nesse momento em relação à Seguridade Social e INSS em específico. O INSS está aglutinando nesse momento, se vocacionando como grande órgão prestador de serviços, não só de serviços previdenciários, de serviços do governo federal. Nós temos 4 sítios da Central 135, ou seja, a Central 135, ela funciona em 4 locais do Brasil, são 4 polos, 2 dos quais em Pernambuco, um em Caruaru e outro em Recife, recém-inaugurado. E a Central 135 do Recife acaba de receber na segunda-feira última todo o serviço do Alô Trabalho da Secretaria de Trabalho do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Todas as ligações do Brasil hoje sobre seguro-desemprego são atendidas pelo call center do INSS em Caruaru. E logo mais, no dia 28, haverá a aglutinação do serviço do E-Social. O E-Social, que hoje funciona em Brasília por meio da ouvidoria do Ministério do Estado, ele vai ser também incorporado pelo 135 da Previdência Social em Caruaru. Então, o INSS vai aglutinando serviços aí da Secretaria de Trabalho, 2 importantíssimos no momento e ligados a atendimento remoto, né, call center. Uma outra coisa que eu chamaria a atenção, falando em plataformas e futuro de plataformas de atendimento, é uma coisa interessante que acontece nos melhores e mais desenvolvidos institutos de previdência do mundo. Como eles facilitam o seu funcionamento? Eles funcionam com reconhecimento de direito completamente automático, feito por algoritmos computacionais, e os seus melhores funcionários estão na linha de frente para, nas agências físicas, quando o cidadão procura por informação, ele ter a melhor informação e o melhor atendimento possível. Que é algo bem diferente, por exemplo, do que a gente consegue hoje no Brasil. Hoje no Brasil nós temos os nossos melhores funcionários tendo que fazer o back-office para o reconhecimento de direitos. Então esse talvez seja um futuro da Previdência. Olhando para os institutos escandinavos, como o dinamarquês notadamente, lá a Previdência se voltou para o reconhecimento de direitos automáticos, ou seja, o que a máquina pode fazer de melhor, que é velocidade e conformidade, é relegado às máquinas, e aquilo que o ser humano pode fazer de melhor, que é se relacionar, interagir, atender outro ser humano, ele é colocado para tanto. Então esse pode ser um bom indicativo de qual seria o futuro da Previdência no país, o futuro do INSS. Abraço, muito obrigado. Muitíssimo obrigado.